entrando um pouco na questão da tecnologia, né? Quando a gente fala de compliance, não tem como falar de compliance sem falar de tecnologia. Eh, Quanto maior o compliance, maior a transparência, porém maior o controle sobre aquele contribuinte, seja ele grande ou menor, né? Então, o controle, a gente tem visto uma intensificação de controle maior no Brasil, né? Tem se intensificado o controle. E quando a gente fala de controle, a gente fala o acesso às ferramentas, elas são, ele é, hoje em dia, ele é, tem várias ferramentas, vários setores, várias empresas, porém, daqui para frente, eu vejo que o compliance cooperativo está atrelado muito mais ao dado, às informações que o contribuinte está entregando. Então, eu queria abordar um pouco, né, como que o contribuinte também ele vai tratar isso do lado dele de uma forma. Não é somente comprei uma ferramenta, adquiri uma licença e meus problemas estão solucionados. A gente agora tem um passo a mais, né? Eu comprei a ferramenta funciona, porém o dado que está dentro da ferramenta é o maior ativo que ele vai ter frente a esse programa, porque no final do dia, o dado que está dentro, que ele está entregando, é que é relevante. Então, como que ele, do ponto de vista até de tecnologia, como que ele se prepara para isso? E aí eu acho que tanto o pequeno quanto o grande, aí é algo que pega a todos, né? Concordo, concordo, É. concordo. Eu trabalhei com um profissional assim, fantástico, simbólico, que me ensinou bastante, né, na minha vida. E nessa época, ele era diretor de controladoria de uma grande empresa onde eu trabalhei. Uhum, uhum, E eu era diretor adjunto do jurídico e ficava com as questões tributárias, a gente interagia bastante, né? E foi nessa época, Trícia, que veio o SPED, né? Então foi lá em 2007, né? uhum, Começou a discussão do SPED. E essa pessoa, né? Ela, é, muito perspicaz, ela falou o seguinte: olha, isso não é só um arquivo, isso não é só entregar um arquivo. Isso aí é uma informação que está relacionada aos nossos controles, que está relacionada à nossa realidade, que está relacionada ao nosso dia a dia, e que, portanto, a gente tem que olhar para os nossos controles e para os nossos fatos, as nossas questões, né? Então, e aí ele aproveitou essa oportunidade do SPED em 2007 para revisar os controles da empresa, para poder revisar processos internos, para poder melhorar esses processos internos, para que o dado chegasse lá na ponta já de uma forma adequada, né? uhum. Então, aí com isso você diminui erro, com isso você aumenta a acuidade do dado. Então, me parece que esse é um ponto muito importante, e eu concordo com você que o compliance cooperativo ele vai dar um passo além do que a gente já vive hoje nesse mundo digital e nesse mundo do dado e nesse mundo do trabalho com informação, a partir de um nível no qual a tecnologia ela é fundamental. E é importante compreender que a tecnologia é instrumental. A tecnologia não vai resolver sozinha. Não vai, preenche o arquivo que está tudo certo. Não. A tecnologia ela vai trazer a ferramenta e ela vai trazer visibilidade para esse dado. Então, você precisa ter processos, você precisa ter governança, você precisa ter as ferramentas, você precisa entregar esse dado. E aí, para o lado do fisco, né, o fisco vai também olhar para esses dados, ele vai trabalhar esses dados, vai fazer esse cruzamento de dados, ele vai procurar entender a governança, ele vai olhar para o processo. Mas por que você colocou esse dado aqui? Né? Qual foi a decisão que foi tomada aqui em relação a esse dado? Esse dado ele se repete? A administração ela tomou consciência desses controles? Então, essa relação, essa mudança de relacionamento, ela tem uma conexão muito interessante com governança e até mesmo com sustentabilidade. Governança nessa perspectiva de melhoria de processos, melhoria de controles, né? Aumento
do envolvimento da administração, porque é tomada de decisão. A administração ela tem que garantir também que esses controles existam, que esses controles são efetivos, né, que existem recursos também para poder atender a essa complexidade. E para o lado da transparência, né, do lado da sustentabilidade, isso passa a ser visto também como um impacto social também da tributação. Né? Olha, eu estou pagando tanto de tributo. Eu tenho aqui também uma parcela de contribuição para a sociedade que precisa ser reconhecida. Né? Então, assim, o contribuinte nesse cenário, ele deixa de ser visto apenas como um mero, né, pagador de tributo ali, não, você tem que cumprir sua obrigação, um cumpridor de obrigação, mas ele passa a ser visto também como um ator relevante dentro dessa estrutura de alocação de recursos públicos dentro da sociedade. E aí é interessante também esse paralelo que algumas empresas já estão publicando relatórios de transparência tributária. Né? E aí, né, a Vale publica um relatório de transparência tributária muito interessante. Né? A Neoenergia publicou também um relatório de transparência tributária. Então, tem outras empresas também que já estão elaborando, prestes a publicar também seus relatórios de transparência tributária. E isso nesse ambiente, né? Falar, não, olha, eu tenho bons controles, eu acompanho, eu tenho bons sistemas, eu tenho recolho X para o Estado, recolho X para o município, recolho X para a União. Essa é a minha parcela dentro do meu papel nessa sociedade. Né? Uhum. E isso também traz um ponto importante para o compliance cooperativo, porque também traz visibilidade para os consumidores, para os clientes, do que essa empresa está fazendo também em relação a esses recursos. Né? Uhum. Então sua pergunta é muito interessante. A tecnologia ela é uma ferramenta muito importante e necessária dentro desse modelo, dentro dessa realidade, né, que não é só para aquelas grandes empresas, é para todo mundo. É para todo mundo, é mandatório, né? Tecnologia hoje não se vive. A área fiscal não se vive há muito tempo sem tecnologia, agora mais do que nunca a gente precisa intensificar, né? Exatamente. Para finalizar, eu queria tocar num ponto aqui. Quando a gente fala de compliance, a gente está falando tanto do compliance fiscal quanto do compliance contábil, né? A gente tem uma tendência de sempre atrelar o fiscal, não é porque está atrelado a pagamento, recolhimento, arrecadação, mas o contábil, depois de todos esses problemas que a gente vivenciou no final do ano passado, começo desse ano, né, com algumas empresas brasileiras, e a gente tem visto isso, que isso vai a continuar acontecendo, quer dizer, veio um holofote, a gente tem um holofote maior também sobre a questão contábil agora. Né? Se antes a gente tinha mais um controle muito maior, vamos colocar assim, sobre o fiscal, eu acho que agora o fisco deve olhar, né, o contábil está muito ligado ao fiscal. E como que é também essa parte contábil dentro desse cenário de compliance cooperativo? O fisco, ele vai, na sua visão, ele vai ter uma atuação mais ativa do que vinha tendo antes? Me parece que a contabilidade ela é parte desse processo com o apoio e a relação das informações fiscais. Né? A gente fala de apresentação de informações e relatórios, documentos, arquivos, mas esses arquivos eles são apoiados nessas informações contábeis. Então, as autoridades tributárias, né, elas olham para os dois. Né? Não há uma separação de isolamento. Falar, não, mas o meu fiscal é bom, mas o meu contábil aqui, depois eu corrijo, depois eu ajusto, não é prioridade. Né? Isso pode gerar mais problemas. Né? Acho que a incompatibilidade entre a contabilidade e o fiscal, né? Esses erros entre ECD e ECF, por exemplo, né? Isso pode gerar problemas tributários enormes. Uhum. E questões que
podem ser corrigidas ou evitadas a partir desses bons controles, né, desses processos, desses sistemas. Enfim, para dar um exemplo, situações de atraso na entrega de informações podem gerar multas altíssimas, né, com base na própria movimentação. Uhum. Então, isso, né, um erro no arquivo que impeça a sua remessa, né, que impeça seu envio, ele se transforma numa contingência, né? Uhum. Então, Trícia, é importante essa relação entre o direito tributário e a contabilidade, na ótica dos arquivos, que ela realmente é intrincada. Uhum. É uma coisa intrinsecamente relacionada com a outra. A gente não pode olhar só para o fiscal e deixar o contábil solto, né? Uhum. Sem esse mesmo tipo de atenção e sem essa mesma preocupação de governança, controle, processos, sistemas, enfim. Então, as duas coisas andam juntas. Andam juntas. Excelente, excelente. Eu acho que a gente abordou vários temas, né? Quer dizer, esse tema ele é muito amplo, começou já há um tempo, mas ele tem evoluído de uma forma muito rápida, né? Só para concluir, em termos de Brasil, qual é a visão? Vamos resolver os problemas todos e qual a visão dos próximos passos, né? O que a gente pode esperar aí até o final desse ano, o ano que vem, em termos de compliance cooperativo? Ótima pergunta também. Como a gente falou, tem alguns estados que já têm iniciativas em andamento, né? A gente destaca do Ceará, São Paulo, nos conformes, ele teve uma aceitação muito baixa, né? Podemos dizer assim. Acho que ele pode ser melhorado, pode ter ainda algumas questões a serem acrescidas, né? Nos conformes. Uhum. Rio Grande do Sul tem também uma iniciativa interessante. Mas me parece que o que está mais sendo discutido atualmente é o programa da Receita Federal Confia, né? Esse programa ele vem sendo discutido desde 2021, né, com a criação do Fórum de Grandes Contribuintes, para poder analisar as experiências internacionais e apontar caminhos para que o programa seja estabelecido no Brasil, que um programa de compliance cooperativo seja estabelecido no Brasil. Essas informações são públicas, estão disponíveis no site da Receita. Me parece que é uma iniciativa extremamente louvável, me parece que a postura da Receita Federal ela é digna de cumprimentos e de louvor, porque realmente há um compromisso efetivo de uma melhoria nesse ambiente, uma mudança de paradigma, e como você mesmo mencionou, ela já vem fazendo isso, né, em relação à pessoa física na malha, aquelas aberturas das DEMACs, né, Uhum. para permitir a autorregularização. E esse processo é um processo que está em andamento. Foram aprovados alguns avanços no âmbito do programa e está em discussão a elaboração desses contornos para que se estabeleça um piloto, né, em breve, do Confia, e isso deve, provavelmente, esse ano de 2023, ter alguma evolução, né? O relatório que foi divulgado na internet sobre a arrecadação de 2021 e o planejamento de 2022 traz ali iniciativas muito interessantes já de implementação dessa ótica, né, e dessa cultura de compliance cooperativo. Uhum. E ele fala um pouquinho do Confia também. Tá. Então, até quem tiver interesse em acompanhar, né, no site da Receita Federal tem ali muita informação, tem muito material também sobre a experiência internacional, tem obras doutrinárias também muito interessantes sobre esse assunto. Tem um pessoal altamente qualificado dentro da Receita Federal que é referência nesse assunto também de compliance cooperativo, né, que tem participado também de discussões em fóruns internacionais, tem observado a experiência internacional e tem trazido isso para o diálogo aqui no Brasil. Então, me parece que a gente está num caminho muito positivo, né, e várias mudanças já foram acontecendo, Trícia. Então, esse otimismo, né, em relação ao compliance cooperativo,
me parece que ele já tem dados concretos de realidade para a gente já começar a lidar, né? Não, Uhum. não é mais projeto. Já saiu, está saindo do papel. Já saiu, Já né? saiu. Já saiu. Acho que Uhum. muita coisa já está acontecendo e me parece que esse é um caminho que a gente ainda tem bastante coisa para percorrer, tem bastante ainda pontos para se definir, mas a mudança cultural já começou, né? Eu acho que Tá. isso é o mais importante. Excelente. Eu agradeço, então, doutor Aldo, pela participação. E se você quiser entrar no site da Receita Federal para saber mais e para se aproximar de todo esse cenário que está se desenvolvendo sobre compliance cooperativo, acesse o site, fique sabendo mais de todo esse projeto da Receita Federal. E a Avalara também pode te auxiliar nesse rumo ao compliance e à melhoria dos dados através de todas as ferramentas que nós possuímos hoje disponível a todo o mercado. Obrigada. Eu que agradeço, Trícia, mais uma vez. Obrigado a Valara pelo convite e também a toda a audiência do Avalara Cast que está acompanhando a gente. Espero poder retornar em outras oportunidades. Muito obrigado. Com certeza.